Antes de chegarmos ao vídeo, gostaria de falar sobre o patrocinador de hoje, Colon Brew. Sou Nick do Paranormally Listed e fui recentemente diagnosticado com diabetes tipo 2. Para controlar meu açúcar no sangue e diminuir o colesterol, tenho tomado Colon Brew diariamente. Ajudou com açúcar no sangue, colesterol e também reduziu o inchaço e aumentou minha energia. Colon Brew é um suplemento alimentar de fibras que usa ingredientes de qualidade para promover a saúde intestinal e do microbioma. A fibra dietética se mistura com o alimento parcialmente digerido no estômago, funcionando dessa forma. A fibra absorve água e se expande em nosso trato digestivo. Em seguida, ela captura material indesejado. As fibras solúveis prendem açúcar, colesterol e gordura, retardando sua absorção pelo corpo. O Colon Brew melhora o movimento intestinal e remove os resíduos. Isso ajuda a amolecer os resíduos corporais mais rápida e eficientemente. Não apenas ajuda a fazer as coisas, como também reduz o risco de câncer de cólon e melhora a saúde da pele. Estou usando o Colon Brew há semanas e tem sido ótimo. O sabor de morango é ótimo e me ajudou a controlar o apetite, deixando-me satisfeito por mais tempo sem inchaço. É simples, basta misturar uma colherada em um copo d'água e você se sentirá melhor. No momento, Colon Brew está fazendo algo ótimo para os espectadores do Paranormally Listed. Acesse colinbrew.org, Paranormally Listed, ou use o link na descrição abaixo para aproveitar a maior promoção deles até o momento. Ganhe até 65% de desconto em 6 meses de Colon Brew. Aproveite esta oferta por tempo limitado. Use o código PARANORMALLY10 e ganhe 10% de desconto extra em todos e o seu pedido. Então não espere, clique no link abaixo e pegue seu lote de Colon Brew com desconto enquanto durarem os estoques. E ao fazer isso, você estará ajudando a apoiar o Paranormally Listed. Então, não hesite em experimentar o número 1 no número 2. Terceiro, Anatoly Brugovsky. Em 1978, a Guerra Fria entre os Estados Unidos da América e a União Soviética estava em curso. Um ano antes, Jimmy Carter tomou posse como o 39º presidente dos Estados Unidos. Como recém-eleito presidente, Carter propôs mudanças na política externa dos Estados Unidos da América, incluindo melhores relações entre as superpotências e a não proliferação nuclear. Porém, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tinha seus próprios planos. Atrás da cortina de ferro, os soviéticos guardavam zelosamente seus segredos. Em 13 de julho de 1978, os soviéticos tinham uma história que parecia a origem de um super-herói de quadrinhos. Anatoly Brugovsky, um físico de partículas russo de 36 anos, estava trabalhando em um acelerador de partículas no Instituto de Física de Alta Energia em Porvino. Durante um teste do síncrotron U-70, que era o maior acelerador do mundo na época, e apresentou uma falha, Brugovsky foi enviado para resolver o problema. Desconhecido para ele, as medidas de segurança destinadas a proteger qualquer pessoa que entrasse no acelerador também falharam. Então, Brugovsky colocou a cabeça para ver qual era o problema. O acelerador estava funcionando. Um feixe de prótons invisível atingiu o físico na parte de trás da cabeça. O feixe passou pelo cérebro de Brugovsky à velocidade da luz. Ele não sentiu dor, mas viu um flash de luz mais brilhante que 1000 sóis. No entanto, ninguém notou nenhum problema. Então, Brugovsky continuou a trabalhar o resto do dia e não contou a ninguém o que havia acontecido. Sabendo qual seria o seu destino, ele foi para casa esperar sua morte inevitável. Normalmente, uma pessoa morre quando entra em contato com 500 redes de radiação e Brugovsky recebeu de 200.000 a 300.000 redes direto no cérebro. Durante a noite, ele se sentiu desconfortável e não conseguiu dormir. Além disso, o lado esquerdo do rosto dele havia inchado a ponto de ele se tornar irreconhecível.
Na manhã seguinte, ele buscou ajuda médica. Enviaram-no para uma clínica em Moscou, mas não para tratamento. Em vez disso, eles queriam observá-lo nos últimos momentos de sua vida. Nos dias seguintes, a pele de Borgovsky descascou ao redor do ferimento na parte posterior da cabeça. Além disso, a pele descascou ao redor da ferida de saída, que era seu nariz. O médico podia ver uma queimadura direto através de sua pele, crânio e cérebro. Mas, incrivelmente, ele não morreu. Sem saber como, os médicos observaram enquanto Bregovsky se recuperava completamente. Ele até voltou ao mesmo emprego 18 meses depois. Ele prometeu visitar a clínica de Moscou semestralmente, permitindo que os médicos continuassem a estudá-lo. Nos anos seguintes, o cérebro de Brugovsky continuou a se deteriorar, resultando na paralisia do lado esquerdo do rosto e perda auditiva do mesmo lado. Curiosamente, este rosto envelheceu apenas do lado direito. Após sua recuperação, Brugovsky concluiu seu doutorado e continuou trabalhando no Synchrotron U-70 como coordenador de experimentos de física. Embora faltasse tecido em seu cérebro, ele não mostrou sinais de capacidade intelectual, mas sofreu de convulsões. Devido ao sigilo soviético sobre energia nuclear, Brzezinski foi proibido de falar sobre o acidente. Mas em 1986, ocorreu o desastre de Chernobyl. Isso expôs o programa nuclear soviético ao escrutínio mundial. Mais de 10 anos depois do acidente, Brzezinski já conseguia falar sobre o ocorrido. Após a queda da União Soviética, o acelerador U-70 foi abandonado. Em 1996, Brzezinski solicitou o status de deficiência para receber medicamentos gratuitos para sua epilepsia, mas foi negado. Brzezinski continua morando em Provino. Ele quer ir para o oeste estudar, mas não tem condições financeiras para a mudança. Embora não haja certeza absoluta, médicos e pesquisadores têm uma teoria sobre como Brzezinski sobreviveu ao acidente. Eles supõem que, como o feixe era tão estreito, ao passar pelo cérebro de Brzezinski, só danificou áreas não essenciais à vida. Diferentemente de alguém exposto a uma explosão total de radiação, os órgãos vitais de Brzezinski não foram atingidos. No momento deste vídeo, Rogolsky tem 80 anos. Infelizmente, ele não apresenta sinais de habilidades de super-herói, exceto pela metade do rosto que não envelhece. Número 2. Phineas. Gage, a ciência médica, avançou muito ao longo dos anos. Hoje em dia, as pessoas sobrevivem a acidentes que antes eram fatais. Mesmo atualmente, se alguém tivesse uma estaca de 43 polegadas atravessando o cérebro, os médicos provavelmente diriam que essa pessoa está condenada. Contudo, esse mesmo acidente ocorreu em 1848 e o homem se tornou um dos pacientes mais famosos da neurociência. Em 13 de setembro de 1848, Phineas Gage, um encarregado de construção de ferrovias de 25 anos, trabalhava em Cavendish, Vermont. Gage, encarregado da detonação, perfurava um buraco, colocava um explosivo, enchia-o com areia e compactava com uma barra de ferro de tamponamento metálico. Infelizmente, a barra de metal provocou uma faísca, causando uma explosão que a lançou para o céu. Mas antes de voar 24 metros, a barra de 1,09 m de comprimento, 3 centímetros e 1/4 de diâmetro, pesando quase 6 quilos, penetrou na bochecha esquerda de Gage atrás de sua cavidade ocular e saiu pelo topo de sua cabeça. Surpreendentemente, Gage sobreviveu ao empalamento. Ele caminhou até um vagão de trem, próximo com outros trabalhadores.
ele foi rapidamente levado aos médicos da cidade, permanecendo consciente e lembrando os nomes dos colegas de trabalho. Ele estava de bom humor, dizendo ao médico que não queria ver seus colegas de trabalho, pois voltaria ao trabalho em 1 ou 2 dias. Apesar de ter sobrevivido ao aparentemente impossível, Gage ainda corria perigo. Ele desenvolveu uma infecção e ficou semicomatoso de 23 de setembro a 3 de outubro. Não foi até 7 de outubro que ele deu seus primeiros passos fora da cama. Em 11 de outubro, ele começou a recuperar suas faculdades mentais. Durante sua recuperação, seu médico, John Martin Harlow, mostrou grande interesse em seu caso. O médico percebeu que Gage recordava quanto tempo havia se passado desde o acidente e lembrava claramente como ele ocorreu. Mas Gage tinha dificuldade em estimar tamanhos e quantidades de dinheiro. Após alguns meses, ele pôde voltar para a casa dos pais em New Hampshire. Durante a recuperação de Gage, amigos e familiares informaram ao Dr. Harlow que ele parecia diferente. As pessoas o descreviam como se não fosse mais o Gage. Antes do acidente, ele era trabalhador e agradável. Após o acidente, ele foi descrito como um homem carrancudo, agressivo, alcoólatra e extremamente grosseiro. Ele não seguia planos e desrespeitava os outros. Devido à mudança de personalidade, a empresa de construção ferroviária não o recontratou. Isso chamou a atenção do Dr. Harlow. No século XVIII, a medicina não era muito avançada em neurociência. Ver uma mudança de personalidade após um trauma cerebral foi uma grande revelação. Antes deste acidente, os frenologistas mediam saliências nos crânios para avaliar as personalidades das pessoas. O acidente e a mudança de personalidade de Phineas Gage evidenciaram que o cérebro controla a personalidade. O Dr. Harlow escreveu um artigo que apareceu no Boston Medical and Surgical Journal no final de 1848. Este artigo se tornou um dos mais célebres, ajudando a estabelecer a neurociência como a conhecemos atualmente. Cientistas e médicos levariam algum tempo para descobrir o que tornou em Gage uma pessoa mentalmente diferente. Apesar de não ter sido bem recebido de volta à ferrovia, Gage viajou pela Nova Inglaterra e Europa, fazendo trabalhos incomuns de compactação por dinheiro. Após viajar por um tempo, ele voltou para New Hampshire e trabalhou em uma estrebaria. Ele tinha problemas para manter empregos. O trabalho mais longo que ele teve foi como motorista de diligência de longa distância no Chile. Ele trabalhou para eles por 7 anos até sua saúde piorar. Gage se mudou para São Francisco, Califórnia, para morar com sua mãe, que cuidou dele. Phineas Gage faleceu em 21 de maio de 1860, aos 36 anos, após uma série de convulsões epilépticas. 12 anos depois do acidente, o paciente mais famoso da neurociência foi sepultado, mas não permaneceria assim. 7 anos depois, o irmão de Gage o exumou e doou um crânio ao Dr. Harlow e a barra de ferro que passou por ele. O Dr. Harlow publicou um artigo final em 1868, no qual ele relatou o que conseguiu aprender com Gage. Ele doou o crânio de Gage e a barra de ferro para a Universidade de Harvard. Você ainda pode ver a exposição hoje no museu. Décadas após sua morte, o caso de Gage é mencionado na maioria dos livros de neurociência. Malcolm Macmillan, professor honorário da Escola de Ciências Psicológicas de Melbourne e autor de An Odd Kind of Fame, Stories of Phineas Gage, afirmou que este foi o primeiro caso em que se pôde dizer com certeza que a lesão cerebral produziu alguma mudança de personalidade.
Nos anos 40, Stanley Cobb, renomado neurologista, mapeou o crânio para traçar a trajetória da barra de compactação. Com o avanço tecnológico, recriaram o diagrama usando tomografias computadorizadas. Em 1994, pesquisadores construíram um modelo 3D que explicou a razão para a mudança de personalidade. Conforme a neurociência avançou, determinou-se que o acidente de Gage ocorreu no local perfeito. O caminho que a barra percorreu evitou áreas do cérebro como o plexo pré-egoide e o seio cadavérico, que, se atingidos, teriam causado uma hemorragia e a morte dele. Descobriram que a barra danificou ambos os córtex pré-frontais. Essas áreas são cruciais no controle do processamento emocional, tomada de decisões racionais, linguagem e cognição social de um indivíduo. Estudos recentes do cérebro revelaram que os efeitos estavam mais restritos ao lobo frontal esquerdo. Em 2012, pesquisadores combinaram uma tomografia computadorizada do crânio de Gage com ressonância magnética de cérebros típicos. Isso mostrou a fiação do cérebro e por onde a haste passou. Eles estimaram que destruiu aproximadamente 11% da substância branca no lobo frontal e 4% do córtex cerebral. Então, por sorte para Phineas Gage, a haste perdeu todas essas áreas para ele sobreviver, e sorte para nós, isso mudou sua personalidade. Foi sorte para nós, porque agora temos uma melhor compreensão da neurociência. Número 1, Jean Hillard. Na gélida noite de 20 de dezembro de 1980, 19 anos, dirigia de volta para a casa de seus pais em Langby, Minnesota. Ao dirigir em uma estrada rural, seu carro derrapou e atolou em uma vala. Tentar recolocar o carro na estrada só o fez afundar mais na vala. Enquanto lá, Hillard considerou algumas opções. Ela pensou que, se ficasse no carro ligado, sofreria envenenamento por monóxido de carbono ou alguém poderia prejudicá-la enquanto estava sozinha. Em uma estrada de campo, ela temia ficar sem consolo por muito tempo. Hilara decidiu ir a pé até a casa de um amigo próximo para pedir ajuda. Foi uma decisão que ela se arrependeria mais tarde. Naquela menos 30 graus Celsius, menos 20 graus Celsius. Isso é cerca de menos 25 graus Fahrenheit a menos 7 graus Fahrenheit. Ela vestia apenas um suéter fino, parca, jeans e botas de cowboy. Ela não usava chapéu nem capuz. Hillary foi à casa da amiga, sentindo o frio, mas sem se preocupar, pois estava acostumada com o clima gelado. Sem saber a distância até a casa da amiga, o frio a atrasou. Ela subiria uma colina e pensaria que a casa estaria lá, mas não estava. Após uma hora de caminhada, Hillard avistou a casa de sua amiga por entre as árvores, tendo percorrido cerca de 2 quilômetros. Jean Hillard dirigiu-se aliviada para casa, sendo essa sua última lembrança. Enquanto ia para casa, ela disse que tudo escureceu. Hillard tropeçou e caiu de mãos e joelhos e tentou rastejar até a porta, mas ela perdeu a consciência. Ela ficou deitada na neve por 6 horas, a poucos metros da porta da casa de seu amigo Wally Nelson. Nelson, o melhor amigo do namorado de Jean Hillard, saiu para uma surpresa naquela manhã. Após sair com Hillard e seu namorado na noite anterior, bebendo e dançando no Fossing American Legion, Nelson ficou chocado ao encontrá-la congelada e rígida em seu gramado. Seu rosto estava pálido, com olhos arregalados e congelados. Ele a agarrou pela gola e a puxou para dentro de casa. Achando que ela estava morta, ele viu bolhas saírem de seu nariz. Ele recrutou a mulher, que levou para casa na noite anterior, para ajudá-lo a carregar Hillard em seu caminhão. Porém,
ela estava congelada, impossibilitando que a colocassem na cabine do caminhão. Então eles tiveram que carregá-la para o carro da amiga de pernoite do Nelson. Ele afirmou que foi um fim de noite muito constrangedor. Nelson a levou rapidamente ao Hospital Foston, onde os médicos não tinham esperanças. Ela estava congelada e rígida como uma tábua. Ela também estava completamente congelada. As enfermeiras conectaram-na ao monitor cardíaco e detectaram um ritmo gonal. As enfermeiras descreveram como um batimento e depois plano por um tempo, mas era um sinal de vida. A temperatura central da Pilar era de 27 graus Celsius ou 80 graus Fahrenheit. Uma temperatura corporal normal é de 37 graus Celsius ou 98 graus Fahrenheit. O corpo dela estava tão congelado que eles não conseguiram perfurá-lo com uma agulha para iniciar um intravenoso. Eles quebraram agulhas tentando. Devido à quantidade de congelamento no corpo, os médicos temiam que os órgãos internos sofressem de hipotermia e tivessem que parar. Para eles, o melhor resultado seria danos cerebrais ou amputação dupla das pernas. Com uma perspectiva sombria, os médicos decidiram aquecer seu corpo e tentar fazer o melhor para a sobrevivência. Nesse instante, o pastor foi informado da notícia perturbadora. O pastor começou uma corrente de orações. Após obter bolsas térmicas e embrulhar Hallard em cobertores, seu corpo se normalizou em poucas horas. 2 horas após o descongelamento, ela teve espasmos violentos. Apesar de assustador, era um bom sinal, pois significava que a vida retornava ao seu corpo. Na manhã seguinte, Jean Hillard estava acordada. Apesar dos temores dos médicos, Jean Hillard não sofreu danos cerebrais ou nas pernas devido ao congelamento. Ao voltar de ser um bloco de gelo, sua única preocupação era que seu pai ficasse bravo por ela ter encalhado o carro no fosso. Após 49 dias no hospital, Jean Hillard recebeu alta, com apenas alguns dedos dos pés dormentes e bolhas. Jean Hillard virou notícia nacional e uma espécie de celebridade menor. Ela visitou igrejas locais, compartilhando seu testemunho de como a oração a ajudou a sobreviver. Programas de entrevistas a convidaram. Ela foi entrevistada por Tom Brokaw no Today Show. Sua história apareceu no episódio de 9 de fevereiro de 1996 de Mistérios Não Resolvidos. Depois de seus 15 minutos de fama, ela retornou à vida normal, casou-se e teve 3 filhos. Após o divórcio, ela se mudou para Cambridge, Minnesota, onde trabalha no Walmart. Ela afirma que esperava problemas de saúde após o acidente, mas não relata complicações persistentes. Agora, porém, ela se agasalha e evita estradas secundárias em noites frias. Então, como Hillard sobreviveu ao ser congelada e voltou à vida sem problemas de saúde? David Plummer, um profissional de medicina de emergência da Universidade de Minnesota, explica o caso de Jean Hillard. Ele diz que à medida que uma pessoa esfria, o fluxo sanguíneo diminui e o corpo requer menos oxigênio, como uma hibernação. Se o fluxo sanguíneo aumentar na mesma taxa em que o corpo aquece, geralmente podem se recuperar. Atualmente, os médicos possuem um dispositivo especial que aquece o sangue dos pacientes e o bombeia de volta para eles, aquecendo seus órgãos vitais. Embora não haja garantia de sobrevivência, essa é a melhor chance de lidar com hipotermia extrema. Em 1980, usavam apenas almofadas térmicas e cobertores. Então, o Dr. Plummer está surpreso e não consegue explicar como Hillard se recuperou em um hospital tão pequeno e rural, sem problemas de saúde duradouros. Mas para Hillard, a ajuda veio de uma corrente de orações e um milagre. Agradecemos por assistir, esperamos que tenha gostado.
Se você achou interessante, por favor, certifique-se de se inscrever. Teremos um novo vídeo sobre o paranormal semanalmente. Se você descobriu este canal agora, confira também nosso outro canal, Criminally Listed. Temos mais de 325 vídeos apresentando histórias de crimes estranhos, porém reais. Você pode encontrá-lo em youtube.com/Criminally Listed. Também temos um podcast sobre casos não resolvidos que foram eventualmente solucionados, chamado Criminally Listed Presents into the Killing. Você pode encontrá-lo no Stitcher, Spotify, Amazon Music e onde mais houver ótimos podcasts. É tudo por hoje. Obrigado por assistir. Obrigado.